Bom, muito bem, então, muito obrigada por terem vindo, muito obrigada ao Miraforum por acolher esta iniciativa, obrigada à Sheila e ao Álvaro por ter escrito o livro, por se disponibilizar a ter estas várias conversas sobre a obra dele, que estendem, não é? Que dão uma outra dimensão a este debate, não é? E é para isso que acho que o trabalho deste serve, é para gerar um profundo debate, e um debate que seja o mais amplo possível e que nos inquiete o mais possível a todos e a todas. E obrigada à Sheila Khan também por ter aceito vir fazer parte de mais esta possibilidade de construir uma memória, não é? Que seja passível de repor alguma justiça, não é? E de reparar alguns dos efeitos do esquecimento, da amnésia, em que vamos vivendo em Portugal. Como sabemos, é uma coisa que provavelmente vamos discutir. Bom, eu vou começar por apresentar o Álvaro, sucintamente, depois vou apresentar a Sheila, não vou apresentar muito a mim, porque acho que não fica muito bem, mas pronto, vou só dizer que me chamo Joana Cabral, e que pertenço ao SOS Racismo e que sou também psicóloga e professora universitária de Psicologia e pronto, e que investigo alguma coisa sobre estes temas também, portanto. Então, o Álvaro, que escreveu este livro, é o fundador do Fórum Demos, é um investigador do 620 da Universidade de Coimbra e foi investigador convidado do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, entre 2014 e 2015. Foi diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia entre 2007 e 2012 e do Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais de Lisboa, desde a sua fundação em 1980 até 2007. Foi um opositor do Estado Novo e da Guerra Colonial Portuguesa, viveu no exílio em Bruxelas e em Paris de 1967 até 1974, onde fundou o jornal O Salto, Peço desculpa. Minha cábula desapareceu, mas não vai voltar a aparecer. Regressou a Portugal depois do 25 de Abril, onde participou no processo de transição democrática. É autor de numerosos artigos na imprensa portuguesa e internacional e autor e coautor de numerosos livros e relatórios, particularmente sobre os temas da política externa. É autor do livro La Vague démocratique arabe, L'Europe et la question islamique. É autor do livro 25 de Abril no Futuro da Democracia, Estratégias Criativas, e o seu último livro intitula-se Utopias Europeias, o último livro antes deste. É o penúltimo, pois, é antes deste que temos aqui. É o o seu penúltimo livro. Esta cábula, Álvaro que me enviou, tem aqui. Foi antiga. Ok. E este Utopias Europeias eu sei que era anterior, não é? Porque por acaso também o tenho. Que editou com a Fundação de Serralves e do qual é coordenador. O Álvaro Vasconcelos é ainda Cavaleiro da Ordem da Legião de Honra de França e Comendador da Ordem do Rio Branco no Brasil. Bom, depois do autor, vamos a uma das nossas convidadas. A outra das nossas convidadas é a Sheila Khan, que é socióloga e investigadora no Centro de Estudos em Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, professora auxiliar convidada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e comentadora do painel do programa Debate Africano na RTP África. É doutora em Estudos Étnicos e Culturais pela Universidade de Warwick. As suas mais recentes publicações são Portugal Lápis de Cor, A Sul de uma Pós-Colonialidade, da Almedina, Visitas a João Borges Coelho, Leituras, Diálogos e Futuros, que editou com outras autoras, como a Nazir Khan, a Sandra Sousa e a Leonor Simas Almeida, e ainda a Isabel Ferreira Gold. O Mundo na Europa, Crises e Identidades, Racismo and Racial Surveillance, Modernity Matters, e Reparações Históricas, destabilizando construções do passado colonial, do qual também são editores o Vítor Sousa e o Pedro Charles Pereira.
Finalmente, Jamila Pereira de Almeida, tecelando mundos passados e presentes. Bom, depois destas longas apresentações, eu diria que começávamos a discutir o nosso livro com uma citação desse livro que me parece que introduz bastante o debate que podemos ter hoje. Diz o Álvaro, logo no início do seu livro, e eu aproveito-me aqui de um texto escrito, já agora divulgo também pela Kitty Furtado no Goala, e ela socorre-se aqui de uma primeira citação do livro do Álvaro que também me chamou muita atenção e também me impactou bastante. Diz o Álvaro na página 33: cada geração vive a sua época como se fosse um novo início da história da humanidade e por isso pouco aprende com os erros do passado, pelos quais não se sente responsável. Por isso, vinga a amnésia com que tantas vezes se enfrentam os desafios do presente. Tanto mais que o horror do fascismo, das guerras mundiais ou do colonialismo parecem tão impensáveis que se tornaram pouco credíveis. Quando o impensável acontece, a nossa razão recusa aceitar que podemos estar a regressar a uma idade de barbárie. Bom, eu começava por aqui, porque acho que esta citação introduz bem aquilo que é a nossa relação com a memória de acontecimentos que se podem tornar traumáticos, e também introduz bem aquilo que são os códigos que ficam inscritos dentro de culturas essas que são regidas por projetos que são políticos, também acima de tudo, e que, portanto, sendo político controlam a cultura, sendo políticos controlam a cultura para controlarem os seus desígnios políticos, aquilo que são códigos de silenciamento, não é? São códigos de silenciamento nos quais nós vamos sendo socializados e que, efetivamente, geram efeitos amnésicos que são também efeitos que são defensivos, não é? Que servem propósitos que são defensivos. E eu, se calhar, começaria por aqui, não é? Pela forma como nós temos uma série de recursos, não é? Que sejam eles culturais, sejam depois individuais, que nos permitem lidar com a memória, ou melhor, que fazem da nossa memória um processo que não é nunca neutro, não é? Portanto, a memória, se calhar também pode ser assim um bocadinho o meu contributo, tendo em conta que sou das áreas da psicologia, mas a memória, como acho que a maior parte das pessoas que aqui estão têm noção, não é um processo neutro, não é? É um processo que é condicionado por imensa subjetividade, não é passível de ser uma reprodução, nem um armazenamento, nem uma reprodução exata dos acontecimentos, e, portanto, a memória é também um processo coletivo, é muito um processo coletivo, até porque nós nas nossas memórias não guardamos apenas aquilo que é autobiográfico, mas já agora também a nossa memória autobiográfica dos acontecimentos que nos sucederam, também ela é subjetiva, quanto mais a memória de episódios dos quais nós não fomos protagonistas, não é? E muita da história colonial, para as nossas gerações, não é? E por isso o que a Manuela dizia há pouco, é importante que nós tenhamos contacto com narrativas de gerações que viveram o período colonial, mas muita da nossa memória é herdada. E essa herança não é neutra, como estava a falar há pouco, é enviesada por um determinado projeto, não é? Um determinado projeto político que cria então um conjunto de manobras, não é? Provavelmente vamos ter tempo de falar da propaganda do Estado Novo, por exemplo, não é? Que cria um conjunto de manobras que introduzem vieses na forma como as memórias dos episódios passados são memorializadas, não é? E, portanto, este processo é um processo que vai escrevendo, que vai traçando os limites daquilo que pode ou não ser reevocado e daquilo que é uma narrativa que se inscreve dentro das memórias coletivas, não é? Sem querer alongar muito mais, a verdade é que a partir desse momento, e a partir do momento em que essa memória é trabalhada enquanto produto
que defende uma determinada autoestima e identidade nacional, também a identidade individual de cada um dos sujeitos, não é, que participa e está de alguma forma abrigado nessa identidade nacional, se torna guardião, não é, dessa mesma memória, que é uma memória que também o protege, que o protege da sua irrelevância, e aos portugueses e às portuguesas da sua irrelevância, que protege os portugueses e as portuguesas de serem um país provinciano, pequeno, sem grande importância geopolítica, não é? É em tudo isto que temos de pensar e que protege também as nossas identidades e as nossas respostas afetivas a um período bastante feio, não é? Também nos protege dos afetos que inevitavelmente estão associados a episódios desta natureza, não é? E que são afetos com os quais nós temos muita dificuldade em lidar, não é? E, portanto, realmente eu diria que o lusotropicalismo, enquanto vamos provavelmente também falar muito sobre ele, o lusotropicalismo funcionou tão bem porque ele resolveu-nos vários problemas ao mesmo tempo, não é? Ele resolveu o problema de uma certa expiação da culpa e da responsabilidade, não é? Resolveu o problema da nossa pequenez geopolítica, não é? E, portanto, ao fazer isto, e resolveu também o problema de um certo embaraço com um determinado atraso cultural, não é? E económico, em que Portugal se sentiu sujeito durante a ditadura. E, portanto, foi realmente uma forma bem pensada de nos vender uma coisa que nos salva de uma série de inquietações e de angústias com as quais nós temos dificuldade em lidar. Portanto, se calhar começava por aqui, não sei se o Álvaro quer começar ou se quer começar a Sheila. Eu diria que se calhar começamos pelo Álvaro. Mas o Álvaro diz que começamos pela Sheila. Eu não sei bem. Mas como quiser. Como quiser, Álvaro, mas eu acho que se calhar podia começar o Álvaro e depois. Então, eu acho que isto é muito obrigado, boa tarde, um prazer estar aqui, muito obrigado pela hospitalidade. Vou pegar no microfone. Muito obrigado pela hospitalidade, por um sítio tão bonito, tão simpático. Obrigado ao SOS Racismo por organizar este debate e à Sheila por ter aceito mais uma vez vir conversar sobre o meu livro, não é? Portanto, é muito interessante ter esta oportunidade de conversar sobre um livro que se escreveu e que se escreveu com emoção, porque estava no fundo a falar da minha infância e da minha juventude e em grande parte também da minha família, não é? Há bocado, eu acho que isto seria o ideal de ser uma conversa, portanto vou só reagir um bocadinho ao que foi já dito e depois abriremos a Sheila e continuaremos a conversar. E pôs-se o acento na questão da memória. Era sobre isso que eu queria fazer o comentário. Disse uma frase muito bonita que eu tomei nota: o esquecimento mata futuros. É algo que podemos citar, o esquecimento mata futuros. E no fundo, não é só a geração que está a terminar, a minha geração que está a chegar ao fim, que é óbvio, a geração que viveu, que não é a geração que viveu o período colonial e o período da ditadura. Evidentemente que há muita gente que viveu o período colonial e o período da ditadura que não sente a mesma necessidade de escrever. É a geração que viveu o período colonial e o período da ditadura que teve consciência do que aquilo representava, o crime contra a humanidade, que era o colonialismo, e da distopia e da violência que era a ditadura em Portugal, que se lutou para afirmar valores alternativos àqueles que eram da sociedade patriarcal do Estado Novo e que hoje sente uma obrigação de intervir no debate público porque pensa que estão a querer esquecer o passado. Eu, quando escolhi a palavra amnésia, a intenção era fundamentalmente política. Não era tanto uma reflexão sobre, e muito interessante, que a Joana fez, sobre a necessidade que os homens têm de esquecer o passado para poderem, em algumas circunstâncias, poderem sobreviver e viver, não é? Eu, aliás, conto no livro uma conversa na Beira, na minha visita virtual à Beira, com um escritor moçambicano que me diz: Álvaro, sabe, as mães na Beira
dizem, filhos, vocês não pensem no que foi o passado, não pensem na guerra colonial e não pensem na guerra civil, nem no colonialismo. Olhem para o futuro. Ou seja, isso é exatamente essa reação de que a Joana estava a falar. Ou seja, as mães dizem aos filhos ser feliz olhando para o futuro. E para isso não te lembres dos tempos terríveis porque passamos. A minha intenção era mais de natureza política, ou seja, é a minha convicção que hoje existe uma guerra cultural das nossas sociedades entre os que põem em causa tudo aquilo que foi conquistado em termos de valores no período que se seguiu ao 25 de abril de 1974, eu diria que nos anos 60, isto é, no fundo, um combate por valores da igualdade, dos direitos cívicos, da luta contra o racismo, que fez parte das conquistas dos anos 60, dos longos anos 60. O meu segundo livro vai falar muito mais dos anos 60, embora este também já começa nos anos 60. Eu digo, aliás, no livro dos anos 60, para mim, começaram na África do Sul. Quando cheguei à África do Sul e descobri a contracultura americana em pleno apartheid. Mas o que é que foram os valores que triunfaram? Eram os valores que a Segunda Guerra Mundial tinha ajudado a impor na sociedade. Nós somos a geração do pós-Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial foi um acontecimento trágico, terrível da história da humanidade. Não é? Todos os primeiros 50 anos do século XX é possivelmente um dos períodos mais tenebrosos da história da humanidade. Se pensarmos que foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, os milhões de mortos e depois o triunfo do fascismo e do nazismo, em sociedades que eram profundamente patriarcais. E o que fez os anos 60 foi pôr em causa a sociedade patriarcal, pôr em causa o machismo, o sexismo. Eu costumo dizer que a maior conquista desse período é a igualdade das mulheres. Se nós pensarmos que era a vida das mulheres, nas nossas sociedades patriarcais, sem direito, em que o marido tinha direito à violência sobre a mulher, podia assassinar a mulher e não ser condenado por isso. Isso é, inclusive, fazer parte da lei portuguesa. A condenação era ser afastado da freguesia onde vivia por um certo período. Portanto, era um horror em relação às mulheres. Portanto, uma grande conquista foi, de facto, a igualdade das mulheres. E o ter-se posto em causa a sociedade patriarcal. Hoje o que assistimos, é por isso que eu digo que há uma guerra cultural, é uma contra-revolução cultural em relação à revolução cultural dos anos 60, do que maio de 68 foi o epicentro. E essa contra-revolução cultural é em nome do sexismo, da sociedade patriarcal, de impor de novo a desigualdade, o racismo, o medo do outro, a xenofobia, tudo isso é esta contra-revolução cultural. E, no meio dessa contra-revolução cultural, tenta-se criar uma amnésia, que é dizer, o passado era utópico, por isso se fala de retrotopia. Olha-se para o passado, há muito tempo da ditadura, havia segurança, Salazar era um homem honesto, não havia corrupção, as pessoas eram felizes, quando nós sabemos que era uma miséria terrível, e eu conto isso no livro, não é? Como era a miséria do Douro da minha infância. Portanto, eu quando pus amnésia no título, era isso que eu queria referir. Era um ato voluntário de uma corrente política que faz parte de uma contra-revolução cultural para esconder, alindar o passado, fazer do passado uma utopia, uma retrotopia, um paraíso, e para fazer triunfar uma ideologia que foi aquela que nós combatemos e que põe em perigo fortemente a própria democracia. Se nós virmos o que se passou no Brasil, nos anos Bolsonaro, nos Estados Unidos, nos anos Trump, os casos extremos dessa contra-revolução, os temas, vamos dizer, culturais, ou seja, a visão da sociedade, do outro e do lugar do homem e da mulher na sociedade, as questões de género, estão no centro
dessa discussão. Aliás, eu desde que publiquei o livro, sou atacado, uma das formas de ataque contra mim é dizer que eu sou o wokeista. E vocês sabem que o wokeista quer dizer awake, quer dizer uma pessoa que despertou para os problemas do racismo, da xenofobia, da discriminação. Mas quando eles dizem que eu sou wokeista, quer dizer que eu estou a querer desconstruir a narrativa histórica portuguesa, que é dominante, que era a de quando nós éramos miúdos, não é? Da gesta civilizatória portuguesa, que teria sido o colonialismo uma das dimensões. E, portanto, eu sou wokeista porque intervenho nesse conflito, que eu estou a chamar cultural, opondo-me a essa contra-revolução cultural. Eu só queria sublinhar um aspecto que foi falado pelo tropicalismo, e eu escrevi aqui que uma das componentes que para mim é muito importante no meu livro, e não é por acaso que eu pus uma estatueta de uma mulher negra na capa do meu livro, que é uma estatueta que eu tenho comigo desde que vim de Moçambique. E, a regra geral, tenho na minha vizinha de cabeceira desde essa altura. É porque a minha convicção é que uma das dimensões, uma das mentiras do tropicalismo mais grave é a forma como trata a questão da mestiçagem. É dizer que a mestiçagem foi um dos grandes contributos portugueses para a civilização. Até aquela expressão que se diz, não é? Deus criou o homem e Portugal criou os mestiços. Eu já ouvi uma versão pior. Sim. É que nós inventámos a mulata, não é o mulato, é a mulata. Sim, sim. Isso dizia-se muito. Pois, é isso. É a forma mais brutal de dizer isto. Ora, a mestiçagem, a mulata, os mulatos em geral, eram, na África colonial, produto de uma violação coletiva, de um direito de pernada que o homem branco tinha em relação à mulher negra. E os casos, toda a gente que viveu em Moçambique sabe que era assim. Sabe que era uma violência tremenda contra as mulheres. Aliás, direito de pernada, que existia em Portugal, e faz uma relação, e eu estabeleço essa relação no meu livro, entre a beira, o Douro da minha infância, em que nas casas as empregadas domésticas eram elas também vítimas da violência sexual dos senhores. E na minha própria família, dou exemplo no livro, vários filhos das criadas foram aparecendo. Esse direito de pernada existia em Portugal, mas evidentemente que em África colonial, onde as pessoas não tinham direitos, e é isso que eu acho, e terminaria por aí, que acho que é a questão talvez fundamental. É quando não há direitos, não há justiça. A falta de direitos permite toda a violência. Um jovem negro, que como eu assisti, que era espanqueado por brancos, como é que eu o podia defender? Eu, jovem, 8 brancos, podia denunciar a quem? A quem que tinha cometido o crime. Porque aquele jovem negro não tinha qualquer direito. 7 milhões de moçambicanos, quase, sob o censo de 1960, havia 6 milhões e 500 mil moçambicanos negros e menos 100 mil brancos. Ora, 100 mil brancos tinham um poder absoluto sobre 6 milhões e 500 mil. Só podia ser porque os 6 milhões e 500 não tinham qualquer tipo de direitos. Quem não tem direitos não tem justiça, não tem, é vítima de toda a arbitrariedade, de toda a violência. Essa acho que é a conclusão fundamental. A minha convicção primeira e mais profunda é que os direitos são absolutamente fundamentais para proteger as pessoas. Sem direitos, são vítimas da arbitrariedade, da justiça, da violência, como acontecia na África colonial. Mas eu já falei muito, isto é para ser real, e passava à cheia. Obrigada, Joana, e obrigada, Álvaro, por este convite, e obrigada às pessoas que estão aqui presentes. O Álvaro há pouco disse, agradeceu-me por estarmos novamente aqui, mas ele esqueceu-se de vos dizer
que na quarta-feira tivemos um seminário em Diversidade e Comunicação, no qual estiveram presentes o Álvaro Vasconcelos e o professor Correia Jesuíno, e eu simplesmente estava na audiência e todo aquele manancial de narrativas, de memórias, quer do Álvaro, quer do professor Correia Jesuíno, estimulou-nos de tal maneira que sinta-se as pessoas não parávamos de falar e de interpelá-los, porque realmente as memórias destas pessoas de uma determinada geração, que não é a nossa, nem a da Joana, porque não vivemos lá, mas nós as absorvemos de tal maneira como se fossem nossas. Isto foi um pequenino preâmbulo para ir ao encontro, quer dos desafios lançados e bem pela Joana, e também se me permitem, pela delícia que é o livro do Álvaro, não só pela clareza da sua escrita e pela elegância, mas acima de tudo porque o Álvaro é honesto naquilo que está a escrever, não engana o leitor ou a leitora. Há dois caminhos aqui que eu queria trabalhar na minha reflexão e depois também entregar a palavra à Joana e ao Álvaro e também às pessoas. Em primeiro lugar, porque o livro do Álvaro, e eu lembro-me que uma das questões que o Álvaro trouxe para a realização do livro foi, se não estou em erro, este livro é um dever de memória. Um dever de memória perante aquilo que aconteceu e que não pode ser esquecido, e também um dever de memória perante as gerações futuras. E o Álvaro pega na sua vida, e por isso é que eu acho que ele é bastante honesto e muito claro e transparente, mas a sua vida com os outros. Portanto, é uma vida esclarecida através de vários contextos, desde o momento de um Douro num Portugal salazarista, cinzento, tacanho, mesquinho, fechado, para se abrir para esse outro ultramar colonial, colonizador, mas não menos fechado. Tinha outro tipo de hipocrisia e de cinismo, que estando longe do centro, se permitia respirar um pouco mais, mas nem por isso deixava de ser fechado, patriarcal, racial e, acima de tudo, que esmagava, e é preciso dizer, os outros na sua humanidade para nos imaginarmos melhores e superiores. E, portanto, toda esta reflexão que o Álvaro vai fazendo e implicando, e é uma reflexão que tem uma história, que é a história das gerações, e obrigada pela sua partilha, das gerações que se foram construindo na ideia de um futuro melhor, no seu tempo, e que no caso do Álvaro passa por essa consciência do que é viver uma sociedade altamente racial e racializante, não é? Isso é importante. E tem consciência de uma coisa, que mesmo não sendo colonialista, ele usufruía dos privilégios de alguém branco cujo sistema dominante era o colonialismo. Portanto, mesmo não desejando tal coisa, ele de certa forma era quase que impelido e empurrado como uma força centrífuga. Portanto, não havia hipótese nenhuma de escapar. Mas é realmente uma honestidade de dizer: eu estive lá, eu usufruí desses privilégios, eu não podia era lutar contra eles, mas lutou através da sua consciência, porque isso é muito importante. Ter consciência de algo que não está bem é um passo que pode ser extremamente importante. Depois a ação, e a partir daí tínhamos muito aqui para dizer. E portanto o Álvaro, pelo seu livro, que ele começa dizendo que é realmente um dever de memória, vai passando, e por essa materialização, quer corporal, quer de consciência cognitiva, dessa vida, quer uma vida de lados abissais, quer uma vida de lados contrários, a sua experiência do apartheid na África do Sul e depois toda a sua experiência também numa Europa que o confronta com os seus fantasmas, é preciso também dizer isso. Mas eu disse que eu queria ir por dois caminhos. Há dois caminhos aqui importantes, por um lado. Primeiro, o Álvaro relembra-nos que há um passado que nós não podemos esquecer. E que este jogo seletivo e até instrumental
entre um excesso de memória, que nós muitas vezes temos, através desta ideia ainda que vigora, não é? E que eu chamaria de um lusotropicalismo pós-colonial, porque ainda continuamos a achar que somos todos que nós abraçamos o mundo, e que Portugal, quer dizer, peço desculpa o que eu vou dizer, mas quer dizer, o nosso Presidente da República é o melhor figura do lusotropicalismo, porque ele faz selfies com toda a gente, não há ninguém que escape aos selfies dele. Portanto, este lusotropicalismo é hoje, como antes, tão vivo, mas com outras linguagens e com outras formas de se viver e se estar. E depois há o esquecimento, que a Joana falava, da amnésia. Eu falo de afasia, que é a incapacidade de dizer coisas, de as verbalizar, não é? Capacidade de dizer, temos um trauma, nós temos uma mágoa, nós não conseguimos fazer um luto de uma série de questões. E é este desencontro entre esta memória excessiva, por um lado, que nós temos, que eu acho que nós temos, e temos aqui pessoas que nos podem depois corrigir, e também temos este exercício de várias amnésias, que são instrumentalizadas e instrumentais em função dos contextos e dos tempos. Mas temos um outro problema, que é a incapacidade de, por vezes, articular verbalmente problemas que fazem parte da nossa identidade. A questão que eu acho absolutamente urgente de como é viver o trauma pós-guerra colonial, como é também viver o trauma pós-guerra de libertação nacional, não é? Estes traumas, estas mágoas, esta incapacidade de fazer o luto porque não nos conseguimos dizer, não nos conseguimos partilhar, é algo que ainda está por fazer. Ou, se foi feito, ainda precisa de percorrer um caminho. Mas também, parece-me a mim, que é trazer para o lado da cidadania, da consciência histórica, todo este esquecimento e esta afasia. E isto passa muito pela nossa incapacidade de reconhecer neste jogo e nestes equilíbrios entre memória excessiva e amnésia, de trazer estes debates para a cidadania e de criar uma cidadania mais ativa e ter uma consciência histórica muito mais clara. Porquê que eu digo isto? Porque quando se fala num dever de memória para as futuras gerações, nós temos que partir deste trabalho de partir pedra. Peço desculpa pela repetição. É preciso partir pedra. Eu tenho consciência, estando com jovens, quer no meio académico, quer fora, que há muitos jovens que têm uma fraca sentido histórico da nossa sociedade portuguesa, como das outras nossas sociedades que estão dentro de nós. Para muitos jovens, esta questão da guerra colonial é quase como um planeta tão remoto como Plutão. Como, não é, fazer então e construir este sentido de dever de memória quando a nossa identidade ainda não conseguiu decidir que caminho fazer perante este jogo entre, por um lado, memória excessiva, não é? Quando falamos destas questões dos lusotropicalismos, por outro lado, esta amnésia, que é o esquecimento, do qual a Joana falava, mas também a afasia, que é a incapacidade de dizer. Este é o primeiro caminho, e espero ter sido clara nesta minha exposição. Mas o segundo caminho é que a montanha ainda tem muitos patamares. E quando hoje falamos, através do livro do Álvaro, que estamos aqui a fazer um trabalho de reparação histórica, de reconhecimento, de trabalhar contra a amnésia, não é? Esquecimento, mas a verdade é que, tanto no passado como no presente, e aqui é o meu argumento de pensamento, de trabalho, de experiência, é que esta excessiva memória lusotropicalista ou multicultural tem-nos impedido, quase que cegado, a nossa capacidade de perceber que continuamos que nós importamos ou permitimos ainda que sobrevivessem lógicas antigas de colonialidade.
Isto é, o que é que isto quer dizer? Quando hoje vários estudiosos e vários observadores e comentadores vêm falar do racismo estrutural como se fosse algo novo ou algo, de repente, despertarmos para a vida. Não. Isto existe desde sempre. Isto é uma importação de um pensamento antigo e que muitos chamavam pensamento moderno ocidental, que também existe em outras sociedades foram também impérios coloniais, que é a ideia de que o outro será sempre inferior, a quem nós demos a mão e que civilizamos e que são ingratos quando não aceitam essa capacidade ou essa generosidade. E, portanto, acho que este trabalho do Álvaro também nos mostra que esta falácia atual do nosso pensamento, de acharmos que estamos a resolver uma série de questões, não é? Que eu chamaria de águas subterrâneas. Não, elas estão lá todas. É este jogo de esquecimento e de excessiva memória que muitas vezes nos impede de olhar para essas águas subterrâneas. E uma delas é exatamente esta constante máquina muito formatada para ainda ver o outro como outro. Por isso é que determinadas pessoas, por isso é que continuamos a ver, mas não tão... nós refinamos a nossa forma de insultarmos o outro, mas não o deixamos de insultar. Mas o que acontece é que, como nós hoje somos confrontados com uma série de ferramentas que nos tornam tão expostos, nomeadamente as redes sociais, hoje temos formas diferentes, refinadas e se calhar inteligentes para insultar o outro. Ontem, num programa ao qual pertenço, o Debate Africano, um dos meus colegas dizia: aqueles idiotas que atacaram o Congresso Nacional, o Planalto, eles não são idiotas. Porque a visão histórica que eles têm do país e a leitura e a forma como eles olham o país é tão válida como o lado contrário, como aqueles que apoiam o Lula. Aqui a questão não tem a ver com sermos idiotas ou não. Aqui a questão é saber desconstruir, perceber o que está por detrás da mentalidade daquelas pessoas, e passa este pensamento para nós, para hoje podermos também perceber porque é que o tempo do Álvaro, como de algumas pessoas que estão aqui presentes, é tão importante ainda hoje para a nossa cidadania. Porque é que é tão importante ainda hoje para as nossas gerações atuais, como para as próximas gerações? E, acima de tudo, para que um dia, se calhar, os filhos do meu filho não fiquem surpreendidos quando uma Joacine Catar Moreira, ou uma Francisca Ivanduna, ou um Dino Santiago, entre outras pessoas que não estão agora presentes e ainda são anónimas, não sejam interpeladas pela sua cor da pele, mas sim por aquilo que pensam, pela sua visão do mundo. Álvaro quer... Joana, que é moderadora, eu faço. Sou Não tenho as coisas para dizer, mas tem prioridade. Então, eu posso fazer. Eu queria fazer dois comentários. Um que não fiz e que era importante em relação ao que disse a Joana sobre a amnésia. E como é a amnésia que constata em muitas circunstâncias. Eu, num debate sobre o meu livro, o 25 de Abril, o Futuro da Democracia, uma das pessoas que estava presente dizia: mas tu dizes que havia racismo e que havia uma separação total, apartheid em Moçambique. Eu dizia: não, mas eu quando era miúdo, eu só via lá muito miúdo, eu brincava com uma criança negra. Ora, brincar com uma criança negra era fazer parte da condição colonial. Ou seja, a condição colonial, e foi isso. Outro dia, a Margarida Calafate Ribeiro, quando apresentou o meu livro em Lisboa, sublinhou muito esse aspecto do meu livro,
a casa como espaço de opressão colonial, aquilo que eu conhecia, porque nós vivíamos na bolha branca, da bolha branca olhávamos para o mundo africano, o mundo dos negros, mas a partir da bolha branca. Na bolha branca nós éramos europeus, conversávamos sobre Sartre, sobre Simone de Beauvoir, víamos o cinema soviético, mas não saíamos da bolha branca. Era da bolha branca, mas na casa não era assim. Na casa nós vivíamos plenamente a questão colonial e a opressão colonial. Ora, as famílias de Moçambique, quem viveu lá sabe disso, tinham muitos criados. Criados como eram chamados, não é? Não se falava de empregados, era trabalho forçado, quase escravatura. Pois, entre esses criados, as famílias, conforme as suas posses, mais criados tinham. Não é? A minha família tinha 3. O mainato, o moleque e o cozinheiro. Famílias dos meus amigos tinham 4. Mainato, moleque, cozinheiro e o pequenino. O pequenino era com quem a criança brincava. O pequenino era contratado para viver lá em casa. Contratado, era recrutado. A palavra não era contratado, era recrutado. E havia até uma profissão que eram os recrutadores, que eu falo no livro, e que lhes chamávamos os negreiros. Nós chamávamos aos recrutadores. Porque será? Porque é exatamente por tempo da escravatura. Eram recrutados, eram apanhados muitas vezes à força, com a ajuda dos administradores, dos chefes de posto, e havia famílias que tinham um pequenino que era para divertir a criança da casa. Portanto, uma pessoa que responde-me, e esta pessoa que me respondeu até é socialista, democrata, socialista no sentido... É de Angola, uma realidade um bocadinho diferente. Sim, mas era a mesma história, pequenino. E o pequenino brincava com o pequenino. Ora, brincar com o pequenino, na sua memória de criança, era uma aproximação ao mundo dos negros, das crianças negras. Possivelmente era amigo do pequenino com quem brincava. É lógico. E o pequenino era aluno da mãe dele. Era Angola, era diferente. Seja como for, a questão do pequenino é interessante para percebermos que havia até um pequenino para brincar com as crianças brancas e que isso era uma forma que fazia parte do colonialismo eu próprio. O segundo aspecto que eu queria sublinhar, e a partir do que disse a Sheila, que é, há um processo que é absolutamente fundamental no colonialismo e todas as formas de opressão violenta e racial, que é a desumanização do outro. Não é? Quem falou muito bem disso é o Primo Levi, no livro que isto é um homem. Que era um livro que toda a gente devia ler, porque aí percebe o que é que significa a desumanização do outro. E a desumanização do outro, no período colonial, era retirar todo o valor, toda a humanidade, toda a cultura, toda a história. As línguas nativas, os povos primeiros de Moçambique, para usar a expressão da Catherine Clement, as línguas eram consideradas que não eram línguas de gente. Quando alguém falava xiceno na beira, dizia, olha, fala a língua de gente. A língua de gente era só o português. Ao português ou o inglês. Que eram línguas que eram faladas naquela zona do mundo, não é? Desumanizava-se, retirava-se mesmo a sua língua. E a sua história era completamente escondida. Não é? Eu costumo dizer isso, e digo isso no livro. Portugal é um país que glorifica a sua história. E qualquer pedrinha que nós encontramos que tem a ver com o Dom Afonso Henriques, ou seja qualquer for, transforma-se num monumento. E é, digamos, protegida, enaltecida, e transforma-se em muito mais do que foi. Quando os portugueses chegaram a Moçambique, havia uma civilização com amuralhados de pedra, que o rei de Bonamutapa, foi destruído, mas os amuralhados de pedra lá ficaram. Nunca nos falaram disso. Nunca nos falavam disso. Os moçambicanos que se sentiam desumanizados, sem história e sem cultura, não sabiam, ninguém lhes dizia, que
que tinham tido aquele reino. Nas nossas escolas, no nosso ensino, nada disso aparecia. Não é? E eu fui com amigos, com colegas do liceu, à procura de uma moralidade de Monomotapa perto de Tete. E quem organizou isso era o arqueólogo português, que eu não percebia, na altura, porque é que ele quis tanto que nós lá fôssemos. Mas ele depois publicou um livro, que eu que nunca tinha encontrado o livro dele, mas agora, quando estava a escrever o meu livro, fui à procura ver se encontrava o livro que ele tinha publicado com aquilo que nós tínhamos trazido lá. E ele dizia que tinha querido que nós fôssemos lá e escrever aquele livro para provar que quem tinha feito aquela construção eram negroides. Porque a narrativa, há ali umas construções de pedra, vezes não podem ter sido os moçambicanos, negros moçambicanos que construíram. Deve ter sido os povos brancos que vieram para aqui, ou os egípcios, ou uma coisa assim. Os egípcios que também eram negros, na altura, em grande número, na altura dos faraós. Portanto, eu acho que sublinharmos esta questão da desumanização do outro, retirar a escultura, retirar a identidade, tem um impacto terrível, porque a pessoa que é desumanizada sente-se que não é humana, que não é civilizada, que só pela imitação do homem branco se aproxima do mundo civilizado. Eu conto essa história no meu segundo volume, mas pronto, aproveito para dizer. Vi em Bruxelas, quando estava no exílio em Bruxelas, o canto de um fantoche lusitano de Peter Weiss, que foi uma peça sobre o colonialismo português, que teve um enorme impacto na Bélgica, em França, por todo lado, na Suíça, onde foi apresentada Ana Benavente, também me conta, que me viu na Suíça o canto do fantoche lusitano. E no cantar de Fernando, uma das dimensões é essa, é a vontade de imitação, aquilo que nós chamávamos em Moçambique, querer engingar. Gingar era para parecer como homem branco, porque tinha sido completamente desumanizado. É uma das coisas mais brutais do colonialismo e do racismo, é retirar a outra identidade, cultura, humanidade. E isso é fundamental para oprimir, para que não haja revolta, para que haja uma aceitação de uma condição de inferioridade. Isso é uma das dimensões a que eu refiro no livro e queria sublinhar. E já falamos aqui de reparação. Acho que neste esforço absolutamente necessário de reparação histórica, que significa, numa das dimensões, é desconstruir a nossa história, a nossa narrativa histórica. É não continuar a fazer heróis de Portugal os esclavagistas, os comerciantes de escravos, como o Infante Dom Henrique. O Infante Dom Henrique é uma personagem absolutamente sinistra se nós formos estudar, não pela narrativa épica portuguesa sobre o Infante Dom Henrique, mas formos saber o que era o Infante Dom Henrique, não é? Que iniciou o mercado de escravos em Portugal, que deu origem depois àquela extraordinária tragédia, ou terrível tragédia humana, que foi a escravatura para as Américas, para o Brasil e para os Estados Unidos em particular, mas para o Brasil numa dimensão enorme, não é? 5 milhões de escravos. Hoje mais de 50% da população brasileira descendente de escravos. Portanto, foi uma tragédia humana tremenda, não é? Portanto, isso foi iniciado pelo Infante Dom Henrique. Uma das condecorações portuguesas é a Ordem do Infante. E quando eu disse isto em Lisboa, foi interessante, agora estamos aqui na conversa. Ana Benavente e outras pessoas estavam lá, depois vieram falar comigo e disse: olha, mas sabes, eu tenho a condecoração, tenho a Ordem do Infante. Mas Ana Benavente disse: eu estou disposta a abrir mão da Ordem do Infante, porque isto não faz sentido nenhum. Mas, quando me atacam do auquismo, é exatamente por eu ter dito o Infante Henrique foi quem iniciou este período de escravatura que levou à escravatura transatlântica em dimensões de um crime contra a humanidade, se é possível
com pouco precedente, não é? Pronto, era isso que eu queria dizer. Dizer só, talvez para terminar, que a Sheila referiu já que eu assumo plenamente que todo o colono beneficiava do colonialismo, mas não era só que todo o colono beneficiava do colonialismo, todo o colono era um agente do colonialismo. Beneficiava, não há dúvida. E de certa forma ainda beneficiamos, porque o acesso à cultura que tivemos, aquilo que nós tivemos de privilégios, o percurso na nossa vida, até para sempre, não é? São privilégios que não perdemos nunca. Mas além disso, era um agente do colonialismo que tinha a função de controlar os empregados, os negros que trabalhavam para eles em forma de trabalho forçado, que o bispo Dom Sebastião Soares tem dito, honra que seja feita, disse quando chegou à beira dos anos 40, aquilo que eu assisto na beira, que se chama trabalho forçado, é a escravatura. E nos anos 50 repetiu, a escravatura é escravatura muito dura. E por isso foi combatidíssimo pela ditadura. Não é? Mas ele sentia-se na posição de poder dizer, porque tinha a proteção da Santa Sé. Portanto, dava a palavra à Joana. Eu não posso dar, eu passo a quem tem a palavra, é que Nós poder dar a palavra. aqui a palavra. Bom, tanta coisa para dizer. Se calhar vou começar por ler algumas passagens do livro do Álvaro, que eu acho que ilustram bem isto que estamos aqui a discutir, nomeadamente por isso é que eu acho, pronto, eu ainda não elogiei o Álvaro, mas quero mesmo fazê-lo, mas eu gostava de fazer e vou fazê-lo, porque realmente é importante, é mesmo importante reconhecer as qualidades do livro dele, que são também qualidades do próprio Álvaro, e que são qualidades que eu fui reconhecendo na interação que fui tendo com ele, e que fui constatando consistentemente ao longo do tempo, ou seja, se calhar fazer aqui uma parte. Eu conheci o Álvaro pela primeira vez a propósito de um debate a propósito das utopias europeias, um conjunto de conversas e debates estavam a acontecer em Serralves a propósito dessa iniciativa. O Álvaro convidou o SOS Racismo para participar dessa iniciativa e fui eu, há uns anos atrás, não sei se 2, 3, já não me lembro muito bem, porque isto foi antes da pandemia, fui eu que fui representar o SOS e sem conhecer o Álvaro, nós temos mais ou menos noção, todos provavelmente frequentamos Serralves, da natureza daquele espaço e das pessoas que frequentam aquele espaço, apesar de estarmos a falar sobre um tema que pretendia de alguma forma discutir aquilo que é a garantia de direitos no espaço e no projeto futuro da União Europeia, ainda assim estávamos num espaço que nós sabemos que é um espaço ocupado por pessoas de uma certa elite, não é? E para quem alguns destes temas são aceitos com alguma tolerância, mas ainda assim olhados com alguma desconfiança. Há um certo código de um limite naquilo que pode ou não pode ser dito nestes espaços, queramos, quer não. E eu lá fui fazer a minha representação do SOS e tenho noção que a intervenção que fiz foi incómoda e filo porque não tenho outra forma de estar a representar uma associação como a SOS Racismo, ou seja, para estarmos só podemos estar desta forma, não faz sentido estarmos de outra, e portanto é esse o meu papel, é com esse papel que eu me identifico. Eu lembro mais ou menos daquilo que disse e aquilo de que falei estávamos a falar de uma utopia, de uma Europa onde havia direitos para todos e onde tudo era possível, as pessoas eram todas iguais e era possível circular livremente, e da possibilidade de fazer disso uma realidade, não é?
e de estarmos a tentar aproximar-nos dessa realidade. E aquilo que eu disse foi que estávamos muito longe dessa realidade, vivíamos numa fantasia de que essa realidade estava próxima, de que efetivamente aquilo que observamos é a possibilidade de uma circulação a que apenas o capital dá acesso, não é? E, portanto, é o capital que nós estamos a permitir livre circulação e não propriamente as outras pessoas que não possuem esse capital. E, portanto, depois falei de leis de imigração, da cumplicidade entre as leis de imigração e o acesso ao trabalho para pessoas que são imigrantes e, portanto, foi esta a minha intervenção. É importante dizer que, apesar disto, o Álvaro continuou e intensificou os convites que dirigiu ao SOS e a mim, depois daquele momento. E isto, na minha opinião, esclareceu-me bastante em relação a algum preconceito que eu pudesse ter em relação a um senhor branco privilegiado que organiza eventos num espaço como Serralves. E é importante eu dizer isto porque a narrativa do Álvaro, muitas vezes nós discutimos o lugar de fala e a legitimidade para pessoas brancas discutirem estes temas. E é muito importante que uma pessoa que ocupa os espaços que o Álvaro ocupa, que uma pessoa com a identidade do Álvaro, com os seus privilégios, ocupe e dispute esta narrativa. E não deve ser desvalorizado quanta lucidez e quanta honestidade, como disse a Sheila, e quanta coragem o Álvaro tem, desde cedo na sua história, se ler um livro se percebe, não é? Para trazer esta narrativa para um espaço que deve ser também um espaço branco, que tem que ser um espaço branco. E, portanto, eu não queria deixar de dizer isto ao Álvaro. Temos tido várias iniciativas com ele e eu tenho realmente uma estima muito significativa pelo Álvaro. E, portanto, acho que é importante dizer isto. E, portanto, vou pegar aqui num exemplo que cruza um bocadinho com aquilo que a Sheila nos trouxe, porque eu acho que é importante para percebermos como este livro é importante e interessante. Aliás, vou pegar em dois, porque vou aproveitar para cruzar dois aspectos que já foram referidos. Há um momento em que o Álvaro nos fala da altura em que chega à beira, não é? Do caminho que faz até chegar à beira. E diz-nos: o nome do navio, o navio Império, okay? O navio que fazia as travessias e distribuía, no fundo, aquilo que foi a imigração dos portugueses para as ex-colónias. Portanto, diz o Álvaro, o nome do navio e da companhia espelhavam-se em qualquer pejo a política portuguesa em África. A carga humana do navio ia sendo sucessivamente depositada em cidades herdadas de um passado de expansão marítima e colonização. Funchal, Cabo Verde, Bissau, Santo Tomé, Luanda, Lubito, Cidade do Cabo, Lourenço Marques e Beira. O navio levava 799 passageiros, em 3 classes. Os homens que o Império ia largando corriam o Eldorado que o trabalho, quase escravo de indígenas, entre aspas, lhes ia proporcionar, e à promessa das tendas fartas assumidas como suas. Os de famílias mais pobres, largados em Luanda ou Lubito, não pensavam repetir os trabalhos duros que tinham sido os seus, sonhavam ser os novos patrões. Os que iam para Moçambique, a viagem mais longa e mais cara, almejavam retomar o estatuto que tinham perdido. Emigravam para as colónias porque em Portugal já não tinham condições de vida semelhante à dos seus avós e tinham ouvido dizer que lá se fazia fortuna facilmente. O Álvaro acrescenta ainda: para mim e para o Luís, que eu imagino que seja um dos irmãos do Álvaro, depois da régua, o Império, apesar do seu nome, foi o barco em que se iniciou a nossa longa e lenta emancipação. Foi aí que descobrimos que seríamos cúmplices para a vida toda. Durante quase um mês estivemos entregues a nós próprios e fizemos do convés do navio o nosso mundo. Foi no Império,
que começamos a perceber que era vasto e diverso o universo. Bom, por que é que eu trago este excerto do livro? Desde logo, porque acho que nos mostra a consciência, hoje em dia fala-se muito da palavra interseccional que o Álvaro consegue trazer para a análise que faz. E, portanto, para ele é claro, acho eu, e no livro vai ficando claro, a forma como se interseccionam aqui os aspectos também da classe social, na forma como as hierarquias vão sendo estabelecidas. E eu acho que o Álvaro nos fala, o livro dele parte de um Portugal que está na miséria, de um Portugal subjugado pela ditadura, de um Portugal a quem é vendida, não é? A possibilidade de, nas colónias, encontrar o sossego, a prosperidade, não é? A liberdade, a cultura e também a subsistência financeira da família. Isto é trágico na história do nosso país, porque no momento em que, depois de um período da ocupação colonial, em que a ocupação foi feita através das campanhas coloniais, mais através da força, inaugura-se a partir, não é, do Estado Novo, um momento em que, não é, estamos nesta altura, no momento pós-Segunda Guerra Mundial, momento esse em que a maior parte das colónias começavam a recuperar a sua independência e a maior parte dos países estavam a mostrar disponibilidade para aceitar, também por muita pressão, obviamente que resultou do efeito daquilo que foi o pós-Holocausto, e se calhar temos que olhar para isto também como uma comoção que era muito mais fácil porque aconteceu dentro da Europa com brancos, não é? Mas ainda assim se abriu a porta para que se reconhecessem aquilo que os riscos de uma perspectiva altamente racialista da Organização dos Direitos Humanos, não é? Mas dizia eu, que agora perdi, onde é que eu ia? Que Racialista. sim, Da organização. mas era antes disso, desculpem. Não, tá, portanto, em Portugal, numa altura em que no resto do mundo o movimento já era um movimento de descolonização, desculpem, de algumas colónias, não de todas as colónias, naturalmente, mas de nenhuma das portuguesas, isso certamente. Isso certamente. Aliás, nós resistimos a este movimento durante muito tempo, numa persistência que fica na história como a mais longa de todas, não é? E é importante que isto se saiba, que nós fomos o último país, não é, a aceitar a descolonização e os movimentos de libertação e a luta pelas independências das nossas ex-colónias. E, portanto, nessa altura, fez parte de uma tentativa de vender uma imagem mais benigna daquilo que era o colonialismo português, no contexto de uma grande pressão internacional e de um olhar internacional de censura em relação àquilo que continuava a ser a política colonial portuguesa, fez parte uma campanha de recrutamento, não é, de imigrantes, uma nova classe de imigrantes, não é, para as colónias, com o objetivo de garantir que aquele território, não é, era não só ocupado cada vez mais por pessoas brancas, mas se tornava mais sofisticado do ponto de vista estrutural, não é? E que, portanto, aparecia com uma cosmética que, apesar de tudo, era mais, digamos assim, ficava melhor na fotografia do cenário internacional, não é? E, portanto, nós estamos num país em ditadura. Nós estamos num país onde as pessoas não têm o que comer. Nós estamos num país onde as pessoas são pobres. Ou algumas já não têm o património que tinham. E é neste contexto que uma propaganda acerca da necessidade, ou nem é tanto da necessidade, de um certo dever moral, não é? A responsabilidade de civilizar, a responsabilidade benemérita e benevolente de civilizar
um talento natural português para civilizar aquilo que eram as pessoas que estavam num nível civilizacional inferior nas colónias, aparece, não é? E, portanto, às pessoas foi vendida esta promessa de um Eldorado, não é? Como o Álvaro diz nesta passagem, que lhes permitia não só cumprir com uma necessidade de... E eu digo isto este é um episódio que também é um episódio da minha família, não é? Eu venho de uma família de pessoas que estiveram nas colónias, daquilo a que muitas vezes se chamam os retornados, dos dois lados, não é? E eu tenho noção que, quer de um lado, quer de outro, não é? As pessoas aceitaram este incentivo à imigração para as colónias porque precisavam de duas coisas, principalmente. De sustentar as suas famílias e, infelizmente, de recuperar um certo estatuto de classe que sentiam que lhes escapava. E esta passagem do Álvaro mostra-nos isso. O que é que isto pode significar em relação ao que o Álvaro também dizia há pouco, da forma como as pessoas que de alguma forma foram seduzidas por esta possibilidade vieram, infelizmente, a tornar-se agentes da ordem colonial e racial. Porque esta cumplicidade foi traçada a partir do momento em que as pessoas aceitaram conceder uma consciência crítica sobre o que ali se estava a passar, não é? Em favor da proteção dos seus direitos e dos seus privilégios. E a partir desse momento torna-se muito difícil manter uma consciência crítica sobre o que se estava a passar, não é? Tal como o Álvaro, tal como na família do Álvaro, na minha família também haviam criados, não é? E também é com algum orgulho e com um paternalismo de que o Álvaro também fala no seu livro, que eu ouvi durante muito tempo histórias sobre como os criados eram família, sobre como foi também, como no livro do Álvaro aparece a minha mãe que ensinou o criado da minha família a ler, não é? E isto diz alguma coisa sobre o que estávamos a falar até antes deste debate, que é como é que... estes são, aqui, na minha família são, como em muitas famílias de retornados, são esta hipermemória de que a Sheila fala, está muito presente dentro das nossas... Este saudosismo, esta nostalgia, não é? Que nos falava também o Eduardo Lourenço, não é? Está muito presente naquilo que são os contextos familiares das pessoas que têm na família retornados. E o que nós vemos é um saudosismo que tem a ver com a perda de uma fantasia, não é? De uma fantasia que é uma fantasia de privilégio, uma fantasia de estatuto, uma fantasia de um mundo que é profundo, é uma bolha branca, como o Álvaro refere, não é? Era uma bolha branca. E quando eu era nova e ouvi estas histórias, sempre me geraram desconforto. E durante muito tempo eu não soube porque é que estas histórias eram desconfortáveis. Mas em nenhum momento, num país que eu sabia que o cenário era a África, e naquelas histórias não havia pessoas negras. A única pessoa negra que havia era, efetivamente, o criado. Ou alguém com quem, a certa altura, as pessoas da minha família se tinham cruzado, não é? O que é que quer dizer isto, não é? O que é que quer dizer que num país em que a maioria das pessoas, apesar desta campanha de incentivo à imigração, continua a ser negra, que a percentagem de analfabetos, como falávamos no início, que significa que a maior parte das pessoas negras, não quase todas, não tinham acesso à escola e eram as crianças das famílias brancas que ensinavam os criados a ler. Isto diz muito sobre aquilo que é uma realidade negada e que o Álvaro coloca, e bem, no seu livro, sobre o que era um regime da apartheid nas colónias portuguesas, não é? Que é uma palavra que nós rejeitamos, e isto abre a possibilidade de nós falarmos sobre uma outra questão, que é qual é
é a importância da linguagem. O que é que a linguagem representa do ponto de vista do exercício da construção de identidades e do exercício da construção de memória? Não é? Quando nós recusamos e negamos a existência de um sistema de segregação racial, não é? Que existia, que era ao nível habitacional, que era ao nível do acesso à educação, o Álvaro retrata muito bem isso no seu livro. Podemos falar do ato colonial, do Estatuto do Indiginato, da forma como ainda o Estatuto do Indiginato, que é tão recente na nossa história, não é? Que só foi abolido em 1961, não é? Coloca uma hierarquia racial naquilo que era o espaço das colónias, não é? Criando 3 estatutos, não é? O Estatuto do Indígena, que era equiparado ao selvagem, o Estatuto do Assimilado e o Estatuto do Branco. Mesmo os assimilados, aqueles que tinham a capacidade de demonstrar a sua potencialidade civilizacional por sujeição a um apagão da sua identidade e a uma capacidade de demonstrar os hábitos e os costumes que conseguiam ser fluentes nos hábitos e costumes de uma identidade que não só não era a sua, mas que era dos seus invasores, não é? Nem estas pessoas tinham acesso à totalidade dos direitos. Isto era inscrito legalmente, à totalidade dos direitos, que eram os direitos das pessoas brancas, não é? O que é que significa que nós não consigamos falar ainda? Questão de vocabulário, não é? Que a Sheila Kahn colocava tão bem, não é? Esta impossibilidade de nomearmos, não é? De termos vocabulário, de podermos nomear os acontecimentos e os processos, não é? Essa impossibilidade não nos permite evoluir, porque, como também dizia o Primo Levi, o dever da memória é um dever que é um dever para com o passado, mas é um dever para com o futuro. O dever de memória é um dever para com o futuro. Não há possibilidade de criar futuro sem manter ligação. Não há sequer presente sem manter ligação ao passado, quanto mais futuro, não é? Então eu aproveitava para introduzir, antes de voltar a passar a palavra, aproveitava para introduzir a forma como a memória e recuperar memória e pluralizar memória e reconstruir memória, não é? É um exercício de justiça reparadora. É uma reparação, não é? E é uma reparação não apenas porque permite reconhecer as vilanias da história, porque permite às pessoas o seu lugar para recuperarem o direito a terem sido vítimas, não é? Mas é a única coisa que permite que nós possamos corrigir a repetição desses imaginários, não é? Porque é impossível, não é? Como já falamos aqui, que depois da nossa história, da história da construção da nossa identidade, nós tínhamos sido tão condicionados a construir uma imagem mítica de Portugal, uma imagem dos portugueses como civilizacionalmente superiores, não é? Como agentes de um projeto de civilização. É impossível que nós nos tenhamos conseguido desfazer deste imaginário. E também, não só deste imaginário de superioridade, que desde logo, diga-se de passagem, já é um viés endogrupal que caracteriza todas as identidades. Quando esse viés endogrupal nós temos tendência a olhar mais para os aspectos positivos do nosso grupo de pertença e olhar mais para os aspectos negativos dos exogrupos, não é? Dos grupos que nós entendemos como não pertencendo. Mas a verdade é que nós não podemos achar que o racismo e que os imaginários racialistas em que ainda vivemos são apenas uma consequência inevitável deste viés cognitivo e das identidades. Porque
com isso, não é, está casado um imaginário colonial que perdura e que foi fabricado pela propaganda do Estado Novo, pelo cinema, pela publicidade, não é? De que o Álvaro também fala, não é? Por imensas obras cinematográficas de que o Álvaro também fala no seu livro. E, portanto, isto está impregnado, está inculcado, não é? Nos nossos sentidos de identidade. E não é possível desconstruir isto sem o dever de memória. E sem desconstruirmos isto, nós não vamos conseguir reparar a estrutura de desigualdade que herdamos da ordem colonial. Porque se nós formos olhar para as sociedades contemporâneas, aquilo que nós vemos é o perdurar dessa estrutura com uma cosmética que é mais fácil de nos passar despercebida ao tempo de hoje. Não é? Mas se nós olharmos para a composição dos trabalhadores precários, se nós olharmos para quem são as empregadas domésticas em Portugal, em Lisboa, por exemplo, e a pandemia deixou isso muito claro, se nós olharmos para quem são os trabalhadores precários do turismo, se nós olharmos para quem são as pessoas que trabalham na construção civil, se nós olharmos para o Admira, se nós olharmos para uma quantidade de estruturas que continuam a praticar um trabalho que é trabalho forçado, com quase todas as características daquilo que era o antigo trabalho forçado, não é? Nós vemos que este legado perdura. Então, se nós ainda vivemos sobre aquilo a que Kahn chama, não esta Kahn, um outro Kahn, uma desigualdade democrática, não é? Nós toleramos democraticamente, achamos, não é? Democraticamente uma desigualdade que continua a ter linha de cor. Claro que não é só uma linha de cor, é uma linha de classe, é uma linha de género, com certeza que sim, mas é também ainda uma linha de cor. E se nós não percebermos a ligação entre isto que perdura na estrutura, que continua a ser também de ordem racial, nós não conseguimos reparar. Não reparamos o passado e estamos a repeti-lo no futuro. Bom, não sei agora quem quer falar. Álvaro Chagas. Posso falar aqui só queria, vou ser muito breve. A Joana há pouco dizia se, não é? Se olharmos. Eu, quando terminei a minha tese de doutoramento, tive a oportunidade Álvaro, não vou competir com o seu belíssimo livro, está bem? É só para mostrar às pessoas. Agora, que é um livro que toda a gente tem que ler. A tese de doutoramento. O meu pai, que está aqui à minha frente, ao vosso lado, dizia-me assim, interpelou-me desta maneira: mas tu não contaste a história toda. E eu fiquei muito surpreendida quando ele diz isto. E um pouco mais tarde, quando consigo emocionalmente afastar-me da minha tese, apercebi-me que é verdade. Nós ainda temos muitos arquivos, muitos baús, muitas histórias por contar. E há pouco a Joana começou a dizer a narrativa do Álvaro. Quando nós pudermos também, e tivermos a capacidade e a vontade e o espaço público, mais do que político, o espaço cívico, abrir portas para esta partilha de arquivos familiares, de patrimónios familiares, de baús familiares, a narrativa do Álvaro não será mais a narrativa do Álvaro. Será uma ecologia de narrativas que ajudam a perceber e a respirar a historicidade portuguesa que se intercruza com outros países, com outros povos, com outras nações, não é? E hoje, quando falamos, e está muito na moda, esta ideia das vozes afrodescendentes, isso é muito interessante, porque há uma parte dessa consciência afrodescendente que tem noção de que nós não somos apenas portugueses. Nós somos muitos.
A questão é que hoje nós conseguimos verbalizar isso. Mas várias pessoas que eu tive a oportunidade de entrevistar, e de falar com essas pessoas, diziam-me, para além de ser português, eu nunca saí de África, eu nunca saí de Moçambique, eu nunca saí de Angola. Não só pessoas, os chamados assimilados, mas também aqueles que, ou retornados, ou aqueles que foram erroneamente catalogados como retornados e que nunca tiveram a oportunidade de validar também a sua história de vida e de identidade como algo que foi feita, construída e sentida em África, ultrapassando também esse tal imaginário português. Porque a África para muitos foi mais do que esse Portugal colonial. Foi uma vivência muito íntegra, muito territorial e, acima de tudo, foi uma vivência muito epidérmica. Eu tenho uma pessoa que eu tenho uma estima enorme por ele e que para mim é um dos grandes poetas e infelizmente ainda não foi condecorado com o Prémio Camões, que é o poeta moçambicano Luís Carlos Patraquim. E é branco, é uma família, é branco, português, que foi para Moçambique, e como ele dizia, os meus pais são os portugueses brancos de segunda, não éramos todos portugueses da elite, também havia gente pobre, branca, que também vivia fora da cidade de cimento. E ele, a uma determinada altura, diz-me, sabes uma coisa, o meu corpo está em Portugal, mas o meu espírito ainda passeia pelas ruas de Lourenço Marques. Eu achei aquilo absolutamente tocante, porque eu acho que há muitos portugueses de todas as cores em Portugal que ainda não tiveram ainda a possibilidade, e eu acho que essa é uma urgência do dever de memória, e a capacidade de uma partilha. E eu vou terminar, porque também acho que a audiência tem aqui tanto para dizer e para nos ensinar, pelo menos a mim. Há uma página do livro do Álvaro que me tocou profundamente. É a página 72. É um número bonito, porque é o ano do meu nascimento. E então ele diz, eu vou citar: quando eu já estava na África do Sul, recebi uma carta muito bela do Valentim, a quem o meu irmão Luís ensinou a escrever. Mas esta parte não é mais bonita. Relatava-me o que tinha acontecido em casa desde a minha partida para Joanesburgo. Mas a razão primeira da carta era anunciar que o Joaque, que trabalhava na casa dos pais de Álvaro, tinha partido para perto da sua noiva, para nunca mais voltar. E agora peço-vos a vossa atenção e fixem bem isto. O Joaque partiu e fez-se noite para sempre. Belíssimo. Isso é o Valentim. Isso bonito foi do Valentim que escreveu isso. Achei esta... diz tudo. Não sei se não seria... Acho que sim. Ver se há alguém que quer fazer algo. Tem aqui o micro. Eu não me importo de falar, mas ficou muito fanhosa. Engraçado que eu estou aqui todos a ouvir com atenção. 80%, os outros 20% estão assim variando e estou a pensar noutras coisas. Não é pensar noutras coisas. Comecei logo, eu não li o livro, é óbvio que eu acabei de o comprar. Memórias em tempo de amnésia, e estava a pensar, será que nos esquecemos? Será que a sociedade se esqueceu? Será que é este o termo que eu, se tivesse refletido nisto, usaria? E depois ouvi a sua justificação, amnésia no sentido em que nós, aqueles que de facto estavam presentes e eram adultos ou jovens naquela época e que lutaram pela democracia, pelos direitos civis, não, talvez essas pessoas, enquanto indivíduos, não se tenham esquecido, mas de alguma forma permitiram que se esquecesse e agora retornam determinados discursos que nós pensávamos, isso já morreu, já ficou no passado, e porque é que eles retornam? É porque nos esquecemos? Será que realmente existe uma espécie de amnésias coletivas?
Depois penso, será que não é porque nos lembramos demasiado bem? Ou seja, este saudosismo, vocês falavam de uma memória exacerbada, que eu chamo de saudosismo. E a gente só tem ser de saudosismo pelo que foi bom, pelo que foi belo, foi solar. E, portanto, como a Joana e como muitos, se calhar, da minha geração, eu sou filha dos retornados. E, portanto, a minha memória de África é uma memória em segunda mão, que eu não presenciei, não estava lá, nem sequer nasci lá. Mas em que, pronto, as conversas eram lagostas, mangas, coisas assim, praias, Coca-Cola, coisas que não haviam em Portugal, em quase que os rapazes se faziam mais homens porque eram mais livres, porque eram mais, sei lá, andavam mais de manga curta, as raparigas também, provavelmente. E portanto, há uma memória até bastante viva desses momentos, não há um esquecimento. Claro, depois há uma bolha, não é? As histórias são contadas na perspectiva dos próprios, as pessoas também não conseguem contar histórias, ou têm mais dificuldade em contar histórias na perspectiva dos outros. E nós que herdamos essas memórias, o que sentimos muitas vezes é muita empatia por aquelas pessoas que depois, e o meu bairro em Lisboa, de onde eu venho, é um bairro só, não é só de retornados, mas é muito de retornados, que é o vinho com uma mão atrás e outra à frente, uma expressão que ouvimos muitas vezes. Tivemos que começar tudo de novo, porque nós só tínhamos 1 metro cúbico para trazer tudo o que tínhamos, porque não sei, ou, não é uma história que eu também já contei à Joana, da professora de piano que incendeia o piano no quintal porque não o pode trazer. Porque eles não vão ficar com o meu piano. E eu tinha pena da minha professora de piano, que teve que incendiar o seu piano. Portanto, eu só tive acesso à narrativa e só pude empatizar com aquelas pessoas, que eram as que me rodeavam, e que as decorações em casa eram as estatuetas africanas e tal. Mas se calhar um dos meus vizinhos é mesmo o homem que matou o Bruno Candeia, professor da Portela, e aquilo aconteceu em Moscavide. Portanto, aquilo é exatamente o meu território. E portanto, não sei se o que nos faltou foi desconstruirmos todas estas memórias ou termos outra contra-narrativa. Eu própria, este ano, na formação anual da Tocha, me surpreendi com os meus camaradas. A Tocha será melhor. Desculpem, a formação anual do SOS Racismo, quando a sugestão era vamos celebrar o 25 de Abril falando das lutas de independência. Eu disse, pois é, quer dizer, não vamos falar outra vez, não vamos contar a história dos militares e do Zeca Afonso e aquelas coisas, e o saudosismo que nós temos também da beleza do 25 de Abril, como ele foi belo, mas também foi belo por outros motivos, por outras razões, que não foi só porque os portugueses decidiram fazer uma revolução muito bonita. Não é? E, portanto, acho que o que nos falta não é memória, é memórias, é mais memórias, não é? E se calhar esses discursos que agora retornam, não é? Como os que o Chega nos traz e tal, não é porque se aproveitem do facto de a gente se ter esquecido, é porque vão buscar aquela mágoa das pessoas que ainda se lembram se calhar de uma vida boa, de uma vida que os reconhecia, que lhes dava importância. Não sabem se é isso, mas pronto, quer dizer, acho que eles não são suficientes para o sucesso eleitoral que o Chega infelizmente teve. Portanto, não sei, daqueles que sentem empatia por essas pessoas também. Isto é só assim a minha reflexão. Uma reflexão muito interessante. Eu era só uma pequena coisa, e é um bocado tarde, não quer dizer que a gente tenha sido embora, mas interessou muito a nova forma de se contar aquilo em que agora há uma certa censura, um filtro, não parece bem. Porque depois há também esta ideia de que o colonialismo português foi fofinho. É fofinho, é o termo certo. E, por exemplo, nós, eu e o João, tivemos a oportunidade na Ilha de Goré estar na sala onde estavam 300 escravos importados pelos portugueses e era a plataforma distribuidora para outras partes do mundo, e de facto é verdadeiramente aterrador e assustador. Mas neste momento está-me a meter muita impressão aquilo que há pouco eu percebi que chamava contra-revolução, relativamente a um conjunto de valores que nós tínhamos como conquistados, adquiridos, e eventualmente nós defendemos como deveria ser, e que estas novas narrativas,
não é? Justificativas, mas com as roupagens um bocadinho para a frentex, e é o racismo endémico. Eu ontem fiquei verdadeiramente, não é admirada, mas como é que este racismo se manifesta, sendo que os portugueses estão sempre a dizer que não são racistas. Aliás, ao dizer eu não sou racista, mas dizem depois qualquer coisa que contraria esse racismo. Era um senhor que nos estava aqui a tratar do pátio lá atrás, uma ótima pessoa de quem a gente gosta muito, e então, para me explicar que eu não devia ter aquela erva, que era infestante, dizia, porque ainda no outro dia, na moradia, estava na moradia do senhor, que era assim um bocado preto, ele não tem culpa nenhuma. E diz isto, e continuou a explicar, que depois resolveu o problema. Reparem, estamos a falar de uma pessoa que devia ter um determinado estatuto social, porque ele é jardineiro, porque ele estava a tratar, e ele diz isto, portanto, um senhor que até é um bocado preto, mas ele não tem culpa nenhuma, e continuou, e aquilo impressionou muito, porque era uma boa criatura, de quem nós gostamos, e ele próprio, se eu dissesse, olha, mas o senhor é racista? Não, eu nunca. E este lado do colonialismo fofinho, é também uma maneira de nós nos protegermos, porque somos portugueses, e a autoestima é uma coisa que tem espectro largo, não é? Porque dizermos a nós, mesmo a nós, que fomos uns fascínoras, iguais aos outros, mas sem o discurso, isto incomoda muito. E eu, neste momento, acho que estamos a viver um período profundamente perigoso. Precisamente por essas releituras. E eu acho que, neste momento, é a memória, sim, mas é a memória para denunciar as novas formas, as novas roupagens de revisão do colonialismo e deste racismo que não se diz, porque as afasias também são essas, não é? São autodefensivas. E eu acho que estamos a viver tempos profundamente perigosos, porque é muito difícil conseguir-se resistência a estes tempos. Portanto, eu acho que neste momento o pensamento crítico daqueles que o têm e que militam por ele deveria ser analisar também o que se está a passar hoje. Porque é muito, muito, muito perigoso, porque não reconhecemos. E não há inimigo pior do que aquele que a gente não conhece, não vê, não ouve, mas está. Desculpem lá, mas... Não, foi muito Mas interessante, comigo. muito interessante. E Não tem sei toda a razão. As condições não têm a mesma coisa. Eu não sou racista, mas eles não são nada sem os portugueses. São muito burros. Eu tive que fazer um sermão. Então, eu Mas não sei queria se valeu talvez a fazer pena. dois comentários ao que me disseram, pois talvez seja, mas o que é? Começando por aquela questão tão interessante da nostalgia, da narrativa da maior parte dos colonos, que não é a minha, quer dizer, foram os melhores anos da minha vida. E de facto foram os melhores anos da vida deles. Foram os melhores anos da vida deles, porque tinham uns privilégios, uma condição de privilégios que ninguém em Portugal tinha, ou praticamente ninguém tinha, que eles certamente, se estivessem em Portugal, não teriam. Não é? Viviam na bolha branca, na cidade branca, agora eu falo da Beira, que é aquilo que eu conheço bem, o acesso a tudo, com imensos criados a trabalhar para eles, com um grau de liberdade, inclusive a política, que não existia em Portugal, com acesso à cultura que não existia em Portugal, e com a vida, evidentemente, extremamente facilitada. Viviam na praia, a cidade é uma cidade de praia, quer dizer, tudo isso faz parte de uma nostalgia que existe em relação às praias. Eu não tenho, sinceramente, essa nostalgia. Eu não digo que foram os melhores anos da minha vida, nem acho que tenham sido, e acho que essa narrativa é uma narrativa de quem ou era cego ou não queria abrir, ou não quer olhar para aquilo que acontecia à sua volta. E uma coisa que eu tenho descoberto com o meu livro é que eu estava convencido que o meu livro ia ser atacadíssimo pelos antigos colonos. Porque as pessoas diziam, eu dizer assim, aliás, eu no livro tenho um mapa que é a Cidade Branca e a Cidade Negra. E a primeira vez que mostrei isso a alguém que tinha vivido na Beira,
disse, Álvaro, não ponhas esse mapa, porque isso vai mostrar que havia ali uma divisão terrível. Exato. Mas reconhecem que era assim. Pois, Não se esqueceram. mas tenho visto, Mas é o código. mas agora tenho notado que as pessoas, algumas dessas, dizem, de facto o que tu dizes é verdade. Ou seja, as pessoas viviam, não queriam ver, nunca fizeram essa observação sobre aqueles anos da sua vida, porque de facto foram os melhores anos da sua vida. Isto é a nostalgia desse tempo. Foram também uma aventura da sua vida. Depois vieram para Portugal, viveram uma vida mais banal, com dificuldades, nada de empolgante. E há uma dimensão que eu refiro no livro, mas não de uma forma tão notória, que é a relação com a natureza e a caça em África. Também faz parte dessa narrativa, não é? A narrativa não era só viver na Cidade Branca, era ter um país à sua mercê, um espaço enorme para caçadas, para matar bichos, e tudo isso faz parte dessa aventura. Aliás, o Miguel Gomes tem esse filme extraordinário, Tabu, não é? Que era o Senhor Ventura. Portanto, há aventuras. Eu não tenho essa nostalgia para nenhuma. E acho que. Outro aspecto que talvez que é interessante em relação ao que disse a Sheila. A Sheila disse, muita gente continua a pensar-se moçambicana e hoje vive cá. Eu nunca me pensei moçambicano, para ser absolutamente sincero. Não me pensei, nem me penso moçambicano. Eu podia ser cidadão de qualquer país do mundo, verdade seja dito. Ser cidadão português, como brasileiro, como francês, tudo isso. Podia ser cidadão de qualquer país do mundo. Não faço da cidadania. Ser português não é uma identidade forte em mim. Mas aquela. Ser moçambicano, no sentido de ter feito de uma relação com Moçambique que é identitária, não fez parte exatamente do que eu vivia na bolha branca, como um branco europeu, progressista, pensando mais em Paris que em Moçambique, não é? mais integrado no debate intelectual francês daqueles anos e mais preocupado com a ditadura portuguesa, com a convicção que é o derrubo da ditadura que levaria ao fim do colonialismo. Ora, isso leva-me ao segundo aspecto do comentário que eu queria fazer, que é, e que disse, não é? Agora estamos a comemorar o 25 de Abril. E na comemoração do 25 de Abril, há a convicção que os militares de Abril derrubaram a ditadura e deram independência aos povos das colónias. Ora, a história é exatamente o contrário. Os povos das colónias, pela sua luta de libertação, levaram ao fim da ditadura e levaram os militares que faziam a guerra a terem convicção profunda que não havia solução militar para a guerra, que era preciso uma solução política. E, aspecto muito interessante, eles foram influenciados pela ideologia dos movimentos de libertação. Foram influenciados, evidentemente, também por todo o movimento dos anos 60, das universidades portuguesas, onde tinha começado a haver movimentos de contestação. Tudo isso contribuiu. Mas os movimentos de libertação tiveram um papel decisivo no derrubo da ditadura portuguesa. E não se comemorou isso no pós-25 de Abril. E ainda não se comemorou. E vocês disseram, ainda não se comemorou. Ainda não se comemorou, ainda não se reconheceu isso. E não se reconheceu isso porque se estivesse no pós-25 de Abril, os militares de Abril tivessem dito, nós temos que abrir o dossiê do colonialismo, do crime que foi a guerra colonial, dos crimes que foram cometidos durante a guerra colonial, do crime maior que é o colonialismo, estavam-se a pôr a causa a eles próprios. Portanto, que se abriu o dossiê que eles não quiseram abrir. Mas, possivelmente, agora quando se vai cobrar os 50 anos de 25 de Abril, o que se devia pôr como centro das comemorações era exatamente isso. O contributo dos povos das colónias e da luta de libertação nacional para o derrubo da ditadura portuguesa e a necessidade de uma nova narrativa histórica. E isso era o último comentário que eu queria fazer. Porque disse
que esse problema que preocupa, que nos preocupa a todos, que é hoje haver os Chegas, a extrema-direita, com uma narrativa sobre que Portugal não é um país racista. Portugal deve ter sido é o único país do mundo, de certeza, onde houve uma manifestação da extrema-direita a dizer nós não somos racistas. Quer dizer, isso é uma espécie de paradoxo, não é? A extrema-direita racista faz uma manifestação, nós não somos racistas. Porquê que a extrema-direita racista em Portugal faz uma manifestação a dizer que nós não somos racistas? Nós devíamos colocar-nos essa questão. Faz porque faz parte da narrativa histórica nacionalista portuguesa a partir de determinada altura. Não foi sempre assim. Porque Salazar, nos anos 40 e nos anos 50, ainda dizia há povos inferiores e nós temos que os civilizar. Há raças e há raças inferiores. Mas depois de 61, com Gilberto Freire, o tropicalismo, as Nações Unidas, os movimentos de libertação, a pressão sobre o Estado português, inventou-se, com a ajuda de Gilberto Freire, a ideia que Portugal não era um país racista e que o colonialismo português era diferente. Ora, o apartheid em Moçambique era exatamente igual ao apartheid da África do Sul. Qual era a diferença? Num banco de jardim, eu digo isso no livro, em que nos sentávamos na beira, não estava escrito negros não se podem sentar, no whites only. Na África do Sul, no branco do jardim, estava escrito whites only. Mas os negros não se sentavam ao lado de um branco no banco do jardim. Sabiam perfeitamente que não se podiam sentar, nem tinham acesso ao banco do jardim, não é? Tanto mais que havia duas cidades completamente, estou a falar da Beira, Maputo, Lourenço Marques, era um bocadinho diferente, havia mais interação entre as duas cidades, mais interpenetração entre as duas cidades. Mas no essencial havia duas cidades também. Portanto, hoje o que está em causa, no combate contra a extrema-direita portuguesa, contra a extrema-direita portuguesa, contra o seu crescimento, é a desconstrução dessa narrativa, a narrativa histórica portuguesa. Porquê é que o Chega pode ter sucesso em Portugal? É porque o Chega defende uma narrativa que é consensual em Portugal. O Chega não está a defender uma narrativa. Qual é o debate em França? Em França, a narrativa de Le Pen e de Zemmour não é consensual em França. Divide a sociedade francesa. Entre os que acham que aquela narrativa não corresponde à narrativa histórica francesa, que é liberté, égalité, fraternité, a liberdade, igualdade e fraternidade, e que não é a narrativa da extrema-direita, do Zemmour, etc. Em Portugal, o Chega quer se apropriar da narrativa histórica portuguesa, luso-tropicalista, e dizer, nós somos os melhores representantes dessa narrativa. Nós somos os que defendemos essa narrativa contra os que querem destruir a história portuguesa, querem pôr em causa o nosso património histórico, a nossa identidade. E, portanto, põe a questão da identidade portuguesa no centro do debate. É o mesmo debate em França sobre a identidade. Simplesmente as identidades excludentes em França chocam com uma parte da narrativa histórica francesa. A narrativa histórica portuguesa é ela identitária, fazendo da missão civilizadora portuguesa, da nossa história, do Infante Henrique e todo esse passado colonial, a grande contributo português para a civilização. E, portanto, quando nós dizemos isso não foi assim, o Infante Henrique era um mercador de escravos, estamos a ferir profundamente aquilo que muita gente considera que é isso. Tu estás a pôr em causa Portugal. Não é? E quando se diz está a pôr em causa Portugal, as pessoas sentem-se feridas. E, portanto, isso abre um campo ao Chega que é extremamente perigoso. Porque é consensual esta narrativa da sociedade portuguesa. E isso que eu queria dizer, porque já falei muito, já falamos muito, não sei se ainda temos tempo. Eu acho que sim, acho que a Sheila ainda quer falar e eu ainda quero dizer qualquer coisa e também, se quiser, podemos continuar a conversa. Eu serei muito breve. Queria só
intitulada Joana, sei que também se chama Joana porque perguntei à Joana o seu nome, mas achei muito interessante o que disse relativamente aos retornados, porque algo que não se trabalha com muito cuidado é a questão da solidão pós-colonial. Muitos que vieram da experiência africana, portuguesa, nunca se sentiram verdadeiramente integrados. E há pouco falava-se na casa. Se no espaço público trabalhavam, tinham as suas vidas, no espaço da casa tudo se desenrolava ao contrário, em que ali se podiam dizer as amarguras, as vulnerabilidades, as tristezas. E as pessoas, quando fazem estes balanços de vida, tendencialmente tendem a romantizar algo que na altura até nem era muito fácil. E que depois, com esta longura, em comparação com o que têm na vida e no presente, não é? Torna aquilo que era até não muito próspero, até algo próspero, comparado com o presente. Não sei se estou a ser clara. Nós tínhamos falado nisso na quarta-feira e eu penso muitas vezes nisto. A literatura tem esta capacidade prodigiosa de dizer coisas que nós não conseguimos dizer no espaço público e muitas vezes em família, porque há coisas que são muito delicadas e que mexem muito connosco. Mas eu acho muito interessante o trabalho da Isabel Figueiredo, que começa com o Caderno das Memórias Coloniais, não é? Em que ela rasga completamente com aquele esplendor do homem branco colono português e depois vai para a Gorda, em que ela fala de como é que os pais dela, os retornados ressabiados, e transportam para o espaço da casa e migram para o espaço da casa a sua África. E é muito interessante porque ela diz, a casa parece uma floresta, porque eram as mesmas plantas que eles tinham em casa, em Lourenço Marques, os mesmos sabores, as mesmas especiarias, portanto eles só se transportaram fisicamente. E nesse livro é muito interessante esses retornados que nunca se sentem integrados neste Portugal que os acolhe e que acha que acolheu toda a gente. Que não os acolhe. E que acha que acolheu toda a gente, não é? Ainda temos que fazer esse exercício também de memória. Eles vivem numa espécie daquilo que Saramago dizia, não é? Uma jangada. Porque há muitas jangadas ainda. E curiosamente ela retoma outra vez no último romance belíssimo, Um Cão no Meio do Caminho, essa mesma vivência e esses insultos e essa visão que os portugueses daqui tinham dos retornados. E há algo muito interessante que está a acontecer na literatura portuguesa e falei disso na quarta-feira. Há um tema que está a perpassar vários livros de vários autores portugueses atuais e com grande mérito, que é a questão da solidão. E eu acho que também temos de trazer para esta reflexão, parece-me, nós ainda vamos medir isto, qual foi o impacto da pandemia também nas nossas reflexões. Porque eu acho que a pandemia teve aqui um impacto a todos os níveis. O Lobo Antunes escreve um livro também do mundo, de solidão. Lídia Jorge escreve um livro, Misericórdia, de solidão. Eu espero que outros venham também ter a coragem, através da literatura, através da ficção, do ensaio, de falar sobre isto. Porque há vários livros já publicados que falam exatamente dessa solidão pós-colonial. O que é esta solidão pós-colonial? Numa forma mais rápida. É as pessoas acharem que, tendo vindo para Portugal, elas iam encontrar a continuidade das suas vidas no ultramar. O que encontraram em Portugal foi aquilo que o Eduardo Lourenço disse bem, um total desencontro entre a vivência que tinham lá, porque a experiência do ultramar era completamente diferente com a vivência que tinham aqui, a todos os níveis. E quem é que sentiu mais depressa isso? Foi o corpo, porque é o corpo que guarda as memórias. As roupas, aqui não podiam ser coloridas, lá eram coloridas, a forma como se vestia cá não podia ser igual lá, e toda uma gramática, não é? De linguagem, de simbologias e rituais que mudam,
e que muitas vezes é extremamente difícil falar sobre isso, porque é uma violência, temos aqui uma psicóloga, o trauma é terrível, silencia-nos a capacidade e rouba a capacidade de falar, de dizer, de partilhar e mais, de pedir ajuda, porque nós não fomos educados para pedir ajuda. Eu acho que esta questão dos retornados é uma questão realmente sensível e super importante. Portugal tem uma péssima relação com essa parte também da história pós-colonial e a verdade é que sem ir lá, sem perceber o sofrimento dessas pessoas, não é? Que apesar de tudo existiu, sem perceber o que é que elas estão a defender, é difícil nós também encontrarmos espaço, porque estamos a falar de gerações que ainda estão vivas, não é? E portanto, é muito difícil falar daquilo que foram as suas complicidades com um regime que era colonial, não é? Com um regime que explorava pessoas, que tirava partido, a favor dos seus privilégios, tirava partido dessa desumanização, não é? E dessa segregação, mas é preciso fazê-lo encontrando forma, ao mesmo tempo, de dar espaço a essas pessoas para viverem a perda numa parte das suas identidades, porque é verdade que isso aconteceu. Há muitas pessoas em Portugal que passaram uma parte substancial das suas vidas em África, não é? Algumas delas que nasceram em África e, portanto, passaram lá as suas infâncias, passaram lá o início da sua adolescência, e é evidente que é uma coisa que fica inscrita no corpo. As pessoas descrevem muito os cheiros de África, descrevem muito as cores, descrevem muito... E, portanto, a estas pessoas foi retirado o direito, ou seja, foi retirado o direito a manter uma parte da sua memória que tem uma ligação à África, não é? E que tem que ser... E a quem se pede que essa relação seja de alguma forma, ou que estas pessoas sentem como que essa parte da sua memória, da sua história é amputada. E também a verdade é que quando chegaram também não foram propriamente bem recebidas, não é? E foram acusadas por uma parte da população de terem sido agentes do colonialismo. E este, efetivamente, e nós próprios hoje aqui falamos da forma como com cumplicidade as pessoas exerciam a continuidade daquilo que era uma política colonial dentro dos seus cotidianos, na relação com as pessoas que trabalhavam para elas, por exemplo, não é? Mas é urgente fazer esse trabalho, e eu acho que uma coisa que é realmente muito importante era conseguir encontrar um novo inimigo para estas pessoas, encontrar aquele que é verdadeiramente o inimigo delas, que é o Estado português, não é? Ou seja, basicamente é disto que se trata, não é? Ou seja, quando as pessoas sentirem necessidade de chorar as suas mágoas, se calhar deveriam revoltar-se com o Estado português, não é? Que as levou para aquele espaço que não lhes pertencia e que depois não encontrou uma forma adequada de as tirar daquele espaço, muito menos de as receber naquilo que era o país para onde elas tinham que voltar, não é? E eu acho que isso realmente é um trabalho importante de se fazer, porque eu acho que é uma ferida aberta que é um terreno fértil para uma certa nostalgia, um apego a uma memória colonial que continua a ser, a pretexto de autoestima, uma memória glorificada, não é? De uma grandiosidade, de um determinado estatuto, e que, por outro lado, é também uma memória que tem que ser mantida, ou que se sente necessidade, já vimos pelo exemplo do Álvaro e de outras pessoas, que nem toda a gente sente essa necessidade, mas que também tem que ser mantida, protegida de acusações excessivas de cumplicidade com o racismo, porque pode ser muito violento as pessoas
aceitarem que fizeram parte de um projeto com este nível de crueldade e de violência, não é? E, portanto, esse é um trabalho que tem que ser feito com pinças e isso implica uma catarse. É uma catarse que nós temos que conseguir fazer, mas não pode ser feito, por isso é que o Álvaro fala da amnésia enquanto conceito político, não é? Porque trata-se de um projeto político que desmente e anula a realidade do racismo, não é? E o que tem que ser feito é o oposto, ou seja, é a cultura e são as estruturas políticas que têm que retirar os obstáculos que continuam a colocar, seja na forma como os manuais de história continuam a ser produzidos, seja nos discursos diplomáticos, seja, não é que seja na lei da imigração, é aí que tem que, seja na forma como a entidade do regulador da comunicação social atua, seja na forma como a Comissão contra a discriminação racial atua, não é? É aí que é preciso atuar. O resto, nós temos que tratar com sensibilidade, se calhar não temos que perseguir o senhor que vem aqui tratar dos arranjos da Manuela, que infelizmente ainda tem inculcado dentro de si uma ideia colonial de olhar para o outro racializado. O que temos é que ter alguma tolerância, agir segundo a lei quando limites são ultrapassados, ter alguma tolerância em relação a estas manifestações mais residuais, mas ser absolutamente implacáveis na desconstrução do racismo que existe nas instituições e no aparelho cultural, nos dispositivos de produção cultural. Aí nós temos que ser absolutamente implacáveis e é esse efeito de amnésia política que continua a ser praticado que não pode, na minha opinião, manter-se. Mais alguma coisa que queiram discutir? Eu queria dizer que concordo consigo que a educação é fundamental e não tem sido feita. E depois temos que ter mesmo muita tolerância porque a maior parte das pessoas vive em estado dissociativo permanente. E isso é grave e não é culpa delas. Começam por dizer, eu não sou racista, e a seguir vem uma afirmação profunda de um racismo muito arraigado. Isso é dissociativo. Sim. Faz sentido, tem razão. Sim. E ninguém faz nada em termos de educação. Não vejo. Faz pouco. Nada. Sim. Quer dizer mais alguma coisa? Eu só agradecer. Eu acho que tivemos uma conversa muito interessante, que este tema é um tema que ganhou uma dimensão nova na sociedade portuguesa. Não é? Eu já disse isto à Sheila. Se eu tivesse publicado este livro há 20 anos, não publicava nenhum, não tinha produzido nenhum. Não produzia mais nenhum, não publicava nada. Ninguém ligava nenhuma, não é? E agora há pessoas que protestam, outros que defendem. Portanto, significa que a sociedade portuguesa está muito mais consciente que isto é uma questão importante da sociedade portuguesa. E isso acho que é bom, mas também é resultado do perigo que se sente de novo, de voltar a haver correntes de extrema-direita com peso na sociedade portuguesa, mas não só em Portugal, é mundial, é europeu, as questões de a identidade, o nacionalismo identitário, a recusa do outro, a xenofobia, está no centro destas correntes políticas que põem em causa a democracia. É a ideologia do Trump, do Bolsonaro, dos seus apoiantes, da extrema-direita europeia, que está um pouco de todo lado, infelizmente é também o poder na Índia. Portanto, estamos, de facto, num momento da história extremamente perigoso. Perigoso neste sentido de novo ter aparecido uma corrente universal que nós classificamos nos anos 30 como fascista e que hoje tem tendência para chamar de fascismo digital, porque é nas redes sociais que isso se exprime da forma mais brutal. E, portanto, espaços como este e a possibilidade de fazermos estas discussões aqui
e noutros sítios é muito importante. Muito obrigado por terem criado as condições, ao Excelência. Mas Sheila ter vindo de Braga para nos contar e analisar o meu livro, fico sempre muito grato por isso. E a todos que vierem, vamos continuar esta discussão. Não é? Como diziam nos anos 70, se não é qu'un début, continua le combat.